Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro. O mês está quase chegando ao fim e para a aula de hoje a tia vai pedir para vocês buscarem, né? Aí onde vocês organizam as folhinhas de vocês, as folhas 16 e 17 de matemática, tá bom? Peguem aí, pausem o vídeo, vão buscar, deixem em mãos, porque nós vamos voltar a conversar sobre as figuras geométricas planas. Já conversamos várias vezes em vários bimestres, né, sobre essas figuras geométricas planas, e hoje a gente vai falar, a gente na verdade vai revisar esse conteúdo que já foi trabalhado. A gente vai falar sobre ele mais uma vez para saber se está fresquinho aí na cabeça de vocês. Então, na folhinha 16, diz logo assim, ó: você percebeu que as figuras planas são muito usadas no dia a dia? Vamos reconhecer melhor algumas delas. Então, assim, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango, a gente vê em vários objetos, né, que estão ao nosso redor. Aqui, por exemplo, onde a tia Bia está dando aula, o azulejo desse lugar é um quadrado. Então, olha só como essas figuras planas estão presentes a todo instante ao nosso redor, em nosso dia a dia. Então, se você olhar para o lado, provavelmente você vai encontrar algum objeto que tenha a forma geométrica de alguma dessas figuras aqui, ó. Então, temos o triângulo, temos o quadrado, temos o retângulo, losango, pentágono e o hexágono. Cada uma dessas figuras que a tia acabou de falar tem uma característica que faz ela ser diferente da outra. Então, o triângulo tem umas características que faz ele ser diferente do quadrado. O quadrado tem características que faz ele ser diferente do retângulo. O retângulo tem características que faz ele ser diferente do losango. E assim por diante. Então, aqui, ó, em algumas figuras, a tia Bia já colocou umas características que faz com que ele seja diferente das outras figuras planas. O triângulo, ele tem 3 lados. Triângulo, o nome já nos dá essa dica de que ele tem 3 lados e ele tem 3 vértices. Quero saber quem aí se lembra o que são vértices. Bom, se você lembrou bem, você vai conseguir me responder que os vértices são os encontros dos lados, não é verdade? Então, ó, quando esse lado aqui da lateral se encontra com essa parte de cima, ele forma essas pontas pontiagudas, nós temos os vértices das figuras planas. Então, o triângulo, ele tem 3 lados, 1, 2, 3, e ele tem 3 vértices. 1, 2, 3. Embaixo, o quadrado, né? Que é uma figura plana muito conhecida e que a gente já conhece desde pequenininho. Ele tem 4 lados, 1, 2, 3, 4. 4 lados iguais, né? Vale muito a pena a gente falar que o quadrado ele tem 4 lados iguais, porque o retângulo ele também tem 4 lados. Ué, mas o que faz ele ser diferente do quadrado? É que os 4 lados do quadrado são iguais, os 4 lados do retângulo são diferentes. Então, o quadrado são 4 lados iguais, tem 4 vértices e 4 cantos retos. O que seriam esses 4 cantos retos? A parte de cima, a lateral, a parte de baixo e a outra lateral, né? São cantos retos. E o retângulo, quais são as características dele? Quantos lados ele tem? Quantas vértices ele tem? Quantos lados iguais ele tem? E o losango? Então, vocês vão perceber que 2 dessas figuras aqui dessa tabela estão sem as características. Quem vai dar essas características? Vocês. Então, tá? O desafio da página 16 é que vocês encontrem as características do retângulo e do losango e escrevam aqui quantos lados, quantos vértices e quantos cantos retos, tá bom? Folhinha 17. Aqui a gente já vai falar do triângulo, né? Já vimos que o triângulo, ele é uma figura plana, mas a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Todos os triângulos são iguais? Uma coisa eu tenho certeza. Todos os triângulos têm 3 lados. Lateral, lateral e a base, que é a parte de baixo. Os triângulos têm 3 lados. Mas será que em todos os triângulos, os 3 lados têm a mesma medida? Então, por isso que cada triângulo tem um nome diferente.
Por exemplo, já que o triângulo tem 3 lados, quando um triângulo tem 2 lados iguais, ele tem um nome. Quando ele tem os 3 lados iguais, ele tem outro nome. Quando ele tem todos os lados diferentes, ele tem outro nome. Vamos lá. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados. Eles se classificam de acordo com os lados, então eles vão receber um nome de acordo com a quantidade de lados iguais ou diferentes que eles possuem. Observe. Os triângulos equiláteros apresentam os 3 lados com a mesma medida. Então, um triângulo equilátero tem os 3 lados iguaizinhos, medem a mesma coisa. Esse lado é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho dessa parte de baixo. Um triângulo, esse nome é um pouco diferente, mas vamos repetir com a tia, ó. Um triângulo isósceles apresenta pelo menos 2 lados com a mesma medida. Então, ó, no equilátero, os 3 lados são iguais. No isósceles, apenas 2 lados são iguais. Um vai ser diferente dos outros 2. Então, ó, dá para perceber que esses 2 lados aqui, um é igual ao outro. Talvez a medida dessa parte aqui de baixo seja diferente desses 2 aqui. E o triângulo escaleno apresentam os 3 lados com medidas diferentes. Voltando, equilátero, todos os lados iguais, isósceles, 2 lados iguais e um diferente, e escaleno, os 3 lados são com medidas diferentes. Agora que vocês já conseguiram classificar, né, quais são os triângulos de acordo com a nomenclatura que eles recebem de acordo com os lados, vocês vão fazer o desafio da folhinha 17. De verde, vocês vão pintar todos os triângulos equiláteros. Talvez vocês precisem de uma régua para conseguir medir os lados, saber se eles são equiláteros, se eles são isósceles ou se eles são escalenos. Vocês vão pintar de azul os triângulos escalenos e vocês vão pintar de amarelo os triângulos isósceles, ou seja, de verde, aqueles triângulos que estiverem todos os lados iguais, de azul, os triângulos que tiverem apenas 2 lados iguais, e de amarelo, de azul, os triângulos que forem todos os lados diferentes, e de amarelo, os triângulos que apenas 2 lados tiverem a mesma medida, tá bom? Então, ó, hoje, sexta-feira, atividade do dia, folhinha 16 e folhinha 17 de matemática. 18 não, a tia falou errado. Folhinha de sexta-feira, 16 e 17 de matemática, tá bom? Vocês já viram que vai ser importante ler para que vocês consigam perceber a diferença, aqui na 17, a diferença entre os triângulos, para conseguir responder essa partezinha aqui embaixo. E aqui na 16, vocês só precisam preencher essa tabelinha com as características que faz com que as figuras planas sejam diferentes uma das outras, tá bom? Lembrando que quem tiver dúvida é só mandar uma mensagem pra tia que eu tô aqui pra ajudar vocês. Mas tentem fazer primeiro. Se viu que não tá rolando de jeito nenhum, pede uma ajudinha que eu vou dar um empurrãozinho pra vocês conseguirem, tá bom? Um beijo e até segunda.